nós vamos entrar no último requisito do fato típico. Para recapitular, quais são os requisitos do fato típico? Primeiro, conduta, resultado, nexo causal e hoje vamos estudar a tipicidade. Mas antes de mais nada, para a gente não perder o costume, o que a gente vai fazer? Se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Em relação ao conceito analítico de crime, nós temos que crime é fato típico, ilícito e culpável. E os elementos do fato típico são a conduta, o nexo de causalidade, o resultado e a tipicidade. A tipicidade é a conformidade, o ajuste entre o fato concreto da vida normal com o tipo penal abstrato contido na norma penal. O que queremos dizer em relação a isso? Entendemos por tipicidade a relação de subsunção entre o fato concreto e um tipo penal previsto abstratamente na lei. Ou seja, isso é uma análise formal. E a lesão ou perigo de lesão ao bem penalmente tutelado. Isso é uma análise material. Trata-se de uma relação de encaixe, de enquadramento. É o adjetivo que pode ou não ser dado a um fato, conforme ele se enquadre ou não na lei penal. E lesione ou expõe a risco um valor fundamental protegido pela norma penal. É analisar se está violando a vida, o patrimônio, o meio ambiente, a liberdade sexual, etc. O conceito de tipicidade está muito relacionado na análise se a conduta existe no Código Penal. Então é isso que a gente tem que analisar. A conduta de uma pessoa que ela pegou um objeto como se fosse seu, se apropriou, isso existe no Código Penal. Uma pessoa que pegou um objeto perfurante, ela enfiou uma faca numa pessoa, essa conduta existe no Código Penal. Então é essa análise que a gente tem que entender no conceito de tipicidade. Mas quais são as modalidades de tipicidade? Nós temos a tipicidade formal, temos a tipicidade material e temos a tipicidade que Damaso de Jesus traz esse conceito, que é a tipicidade conglobante. Vamos estudar todas as três modalidades. Em relação à parte formal, a tipicidade formal é analisar se a conduta se amolda ao Código Penal, a um tipo penal. Por exemplo, quando você pega um objeto de alguém, um objeto alheio de uma pessoa sem a sua permissão, essa conduta se adequa ao Código Penal? Sim, no artigo 155, do Código Penal. Contudo, pode-se considerar, a depender do caso concreto, que não há tipicidade material ante a insignificância da lesão ao bem jurídico protegido pela norma patrimônio. Então, assim, a tipicidade formal é analisar se aquela conduta se amolda perfeitamente no Código Penal, e a tipicidade material é analisar se a lesão ao bem jurídico protegido é relevante. Então, quando falamos que uma pessoa furtou um objeto insignificante pelo princípio da insignificância, que não haverá crime pelo princípio da bagatela, quer dizer que, na verdade, não existe a tipicidade material. A tipicidade conglobante, ela foi criada por Zaffaroni, mas foi difundida aqui no Brasil por Damaso de Jesus. Trata-se de um dos aspectos da tipicidade penal que se subdivide em tipicidade legal, que é a adequação do fato com a norma penal, segundo uma análise estritamente formal, e a tipicidade conglobante. Por meio desta, deve-se verificar se o fato que aparentemente viola uma norma penal proibitiva não é permitido ou mesmo incentivado por outra norma jurídica, ou como no caso das intervenções médico-cirúrgicas, que fazem o quê? Lesão corporal, a violência desportiva, que é aceita, o estrito cumprimento de um dever legal. Então, não teria sentido, dentro da perspectiva, afirmar que a conduta do médico que realiza uma cirurgia no paciente
viola a norma penal do artigo 129 do Código Penal, ou seja, não federais a integridade corporal alheia, e ao mesmo tempo atende ao preceito constitucional segundo o qual a saúde é um direito de todos. Então não é lógico dizer que ele viola uma norma e ao mesmo tempo ele obedece uma norma. A adequação típica é o mesmo que tipicidade, ou seja, é a relação de subsunção entre o fato e a norma penal. Há quem pense de modo diverso, que é algo diferente, afirmando que tipicidade seria a mera correspondência formal entre o fato e a norma, enquanto a adequação típica é a correspondência que levaria em conta não apenas uma relação formal de justaposição, mas a consideração de outros requisitos, como o dolo ou a culpa. Mas nesse caso, essa professora, ela considera que a adequação típica e a tipicidade são termos sinônimos. Então, que o conceito é moldura, molde, forma abstrata de conduta contida em uma norma penal. Agora vamos verificar que o tipo penal ele se divide em 3: os objetivos, subjetivos e normativos. Em relação ao tipo penal objetivo, ele corresponde ao comportamento descrito no preceito primário da norma incriminadora, desconsiderando-se o estado anímico do agente, isto é, sem análise de sua intenção, do seu dolo. Em relação ao tipo subjetivo, de sua parte corresponde à atitude psíquica interna que cada tipo objetivo requer. Já os normativos, eles são valorativos, são axiológicos, eles mudam na interpretação do jogador. É o jogador que vai analisar a conduta, o valor, a interpretação, a hermenêutica. É o exemplo do ato libidinoso em relação à honestidade, do sujeito ativo, a probidade, etc. Direito penal corresponde a uma falsa percepção da realidade. Os termos erro e ignorância, diferenciados em alguns setores do direito, como no âmbito civil, são tomados como sinônimos em matéria penal. É de ver, contudo, que o erro pode interferir na responsabilidade penal do agente, retirando do fato seu caráter criminoso ou eximindo de culpa o autor do crime. A evolução do tratamento do erro deu-se num primeiro momento no campo doutrinário e depois refletiu-se na legislação. Nosso Código Penal, em sua redação original, cuidava do tema em 2 dispositivos, o artigo 16 e 17 do Código Penal, nos quais distinguia as figuras do erro de direito e do erro de fato. Hoje, o artigo 20 regula o primeiro, isto é, o erro de tipo, denominado pelo texto erro sobre elementos constitutivos do tipo. Ao passo que o artigo 21 contém o erro de proibição, chamado de erro sobre o caráter ilícito do fato. No erro de tipo, a falsa percepção do agente recai sobre a realidade que o circunda. Vale dizer, ele não capta corretamente os eventos que ocorrem ao seu redor. O sujeito se confunde, trocando um fato por outro. Vamos exemplificar. Age em erro de tipo a pessoa que, ao sair de um grande supermercado, dirige-se ao seu estacionamento e, diante de um automóvel idêntico ao seu, mesma cor e modelo, nele ingressa e com sua chave aciona-o e deixa o local. Note-se que a pessoa não captou com precisão a realidade que está diante dos seus olhos, pois sem perceber está levando embora coisa alheia móvel. Se o verdadeiro dono do veículo visse a cena, certamente acreditaria estar sendo vítima de um furto e bem provavelmente acionaria a polícia. No entanto, a pessoa ela agiu em erro de tipo, porque acreditava que o carro era seu. Caso estamos diante do erro do tipo inevitável, excusável, invencível e desculpável. Já o erro de tipo essencial, evitável, vencível, inexcusável, indesculpável, exclui o dolo, porém haverá delito, caso haja forma culposa do delito. O exemplo que a gente pode dar é quando alguém que atira em uma pessoa fantasiada de alce e ele achava que estava atirando
uma pessoa que estava atirando, na verdade, em um animal. Ou seja, imagine, alguém tá lá na escuridão, vestida de alça, e você tá achando que você está diante de um animal. O que é que acontece? Você vem e atira nessa pessoa. Se provar que o erro era inexcusável, nesse caso, não responderá por nada. No entanto, se provar que a pessoa ela deixou de agir com o dever de cuidado, aí ela vai responder pela modalidade culposa do crime. O artigo 20 do Código Penal afirma o seguinte: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. No erro de proibição, todavia, a pessoa tem plena noção da realidade que se passa ao seu redor. Não há confusão mental sobre o que está acontecendo diante de seus olhos. O sujeito, meus caros, portanto, sabe exatamente o que faz. Seu equívoco recai sobre a compreensão acerca de uma regra de conduta, ou seja, ele não sabe que existe um crime, ele não sabe que ele está realizando uma conduta criminosa. Para exemplificar, eu vou falar aqui para vocês. Vamos dizer que Ju e Guilherme encontram um relógio valioso na rua. Eles pegam esse relógio e vão à procura do dono. No entanto, eles não o encontram, apesar de insistir em restituí-lo ao legítimo proprietário. Cansados de procurá-lo, eles decidem ficar com o objeto acreditando no dito popular: achado não é roubado. A pessoa, nesse caso, tem plena noção que está se apoderando de um objeto pertencente a terceiro. Mas os dois, Juju e Guilherme, estão de boa fé, que não estão fazendo nada de errado, pois tentaram insistentemente encontrar o dano. No entanto, meus caros, se eles ficarem com o objeto, eles ficarem com esse relógio valioso, eles estão cometendo o crime do artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, que afirma o seguinte: define como crime o ato de se apropriar de coisa achada. De acordo com o dispositivo legal, aquele que encontra um objeto perdido, ele deve restituí-lo ao dono ou, em até 15 dias, entregá-lo à autoridade competente. Então, eles não estavam achando que estavam cometendo um crime. Por ignorância, eles atingem o caráter ilícito do ato praticado, mas eles não sabiam que esse ato era criminoso por desconhecimento da lei. Em intercrimes. Qual o conceito de intercrimes? Desde os momentos iniciais, quando o delito está apenas na mente do sujeito, até a sua consumação, quando o crime se concretiza inteiramente, passa-se por todo um caminho, por um itinerário, composto de várias etapas ou fases. Essas etapas, são chamadas de intercrimes, ou caminho do crime. As etapas do intercrime são a cogitação ou cogitatio, atos preparatórios ou preparação, execução, consumação e alguns livros, não coloquei isso nos slides, mas alguns livros falam ainda de exaurimento. A fase interna, que é chamada de cogitação, trata-se do momento interno da infração. Só há crime na esfera psíquica, na mente do sujeito que ainda não exteriorizou nenhum ato. Essa fase é totalmente irrelevante para o direito penal, uma vez que cogitatione poena nemo patitu, ou seja, o que está na mente não vai se punir. Lembre-se que um dos elementos do fato típico é a conduta, que pressupõe exteriorização do pensamento. Enquanto a ideia criminosa não ultrapassar a esfera mental, por pior que seja, não se poderá censurar criminalmente o ato. Se uma pessoa, em momento de ira, deseja conscientemente matar seu desafeto, mas nada faz nesse sentido, acalmando-se após, para o direito penal, a ideação, ou seja, o mundo das ideias, o que ela imaginou, será considerada irrelevante. Pode-se falar, obviamente, em reprovar o ato no ponto de vista moral ou religioso, mas nunca no ponto de vista jurídico. Agora, analisar a fase externa. Os atos preparatórios verificam-se quando a ideia passa da esfera mental e se materializa mediante condutas voltadas ao cometimento do crime.
Este, portanto, sai da mente do sujeito que começa a exteriorizar condutas tendentes à sua futura execução. Nessa etapa, como regra, o direito penal não atua. Como regra, são atos considerados meramente preparatórios, não são punidos criminalmente. Assim, o sujeito que, pretendendo matar seu inimigo, cogitatio ou cogitação, e possuindo porte de armas de fogo, poderá-se de instrumento bélico, que é a preparação, e em seguida deslocar-se até as proximidades da residência da vítima, sendo surpreendido pela polícia antes de sacar a arma, ou mesmo encontrar-se com a vítima avisada, não comete crime algum. Não se aplica o Estatuto do Desarmamento, uma vez que ele possui porte de arma. Agora, nós temos algumas exceções de quantos atos preparatórios são condenados, estão na legislação e a pessoa vai responder pelos atos preparatórios. É o caso do artigo 288, que é o da associação criminosa, 288-A, que é a constituição de milícia privada, em relação também, para exemplificar, em relação ao tráfico, à associação para tráfico de drogas, presente na Lei de Drogas 11.343 de 2006. O que acontece no crime da legislação 12.850 de 2013, que é o caso de organização criminosa. Então, nesse caso, são exceções de alguns tipos penais que condenam a conduta de meros atos preparatórios. Agora vamos passar a analisar a fase de execução. Uma das questões mais árduas em direito penal reside em estabelecer a exata fronteira entre os atos preparatórios e os executórios. Trata-se de problema de suma importância, pois enquanto os atos preparatórios são, como regra, penalmente irrelevantes, na maioria dos casos, os atos executórios são penalmente típicos, porque já começam a ser analisados no artigo 14, inciso 2. Ou seja, dentro da execução, nós vamos analisar se passaremos para a próxima fase, ou seja, será que o nosso intento criminoso vai passar para a consumação ou nosso crime será tentado? E é agora que nós vamos analisar todas as partes em relação à fase de execução. Será que vai acontecer uma tentativa de um crime? Será que vai acontecer uma desistência voluntária, um arrependimento eficaz? Passamos agora a analisar cada um desses requisitos. O crime tentado, do artigo 14, é quando, apesar de iniciada sua execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa, ou conatus, portanto, pressupõe início da execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. O artigo 14, ao definir a tentativa, traduz uma norma de adequação típica, por subordinação imediata ou indireta, uma verdadeira extensão temporal da figura típica, que propicia alcançar condutas temporalmente anteriores ao momento consumativo. Do ponto de vista da teoria da pena, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória de 1 a 2/3, salvo disposições expressas em sentido contrário. Existem 3 elementos que compõem a estrutura da tentativa. O primeiro é o início da execução do crime. O segundo, a ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. E o terceiro, que tem a dolo de consumação do crime. O dolo da tentativa é igual ao dolo da consumação. O Código Penal foi peremptório nesse sentido, ao dizer que o crime somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tinha intenção de alcançar a consumação, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguia atingir seu êxito. Em relação a espécies de tentativa, temos a primeira, que é a tentativa branca ou incruenta. Nessa espécie de tentativa, o objeto material não é atingido pela conduta criminosa. Um exemplo, vamos dizer que Jamile efetua disparos de arma de fogo contra Neto sem acertá-lo. Recebe essa denominação ao relacionar-se com a tentativa de homicídio, em que não se produzem ferimentos na vítima, não acarretando no derramamento de sangue.
Temos também a tentativa cruenta ou vermelha. Ela não está nos slides, mas ela faz parte das espécies da tentativa. Nessa espécie, o objeto material é alcançado pela atuação do agente. Exemplo: Jamile, com a intenção de matar, atira em Neto, provocando-lhe ferimentos. Porém, a vítima é socorrida prontamente e sobrevive. A tentativa perfeita, acabada ou crime falho. Na tentativa perfeita, o agente esgota todos os meios executórios que estavam na sua disposição e, mesmo assim, não sobrevém a consumação por circunstâncias alheias à vontade. Pode ser cruenta ou incruenta. O exemplo: Guilherme dispara contra João todos os 6 cartuchos do tambor do seu revólver, com a intenção de matá-lo. No entanto, a vítima, João, gravemente ferida, é socorrida por policiais e sobrevive. Em relação à tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita, nesse caso, o agente inicia a execução sem, contudo, utilizar todos os meios que tinha ao seu alcance e o crime não se consuma por circunstâncias realmente alheias à sua vontade. Exemplo: vamos dizer que Carlinha, com o propósito de matar Guilherme, sai à sua procura, portando um revólver municiado com 6 cartuchos intactos. Ao encontrá-lo, efetua 3 disparos, atingindo. Quando, contudo, iria efetuar outros disparos, é surpreendida pela polícia militar e foge. A vítima é socorrida pelos policiais e sobrevive. Em geral, os crimes dolosos são compatíveis com a tentativa, pouco importando sejam materiais, formais ou de mera conduta. De fato, a admissibilidade ou não da tentativa tem a ver com o caráter plurissubsistente do delito, isto é, com a composição da conduta em diversos atos executórios, podendo, consequentemente, ser fracionada. Crimes formais e de mera conduta comportam conatos, desde que sejam plurissubsistentes. Na seara dos crimes formais, tomemos como exemplo uma extorsão mediante sequestro, na qual o agente aponta uma arma de fogo para a vítima, dizendo que para ela se render porque seria privada de sua liberdade para futura troca por vantagem econômica, indevida junto aos seus familiares. A vítima, contudo, consegue fugir e é perseguida. Ela aciona a polícia, que aborda o criminoso e efetua sua prisão em flagrante, antes da privação da liberdade da pessoa visada. Trata-se, nesse caso, de tentativa de extorsão mediante sequestro. Aqui eu trouxe à baila algumas infrações penais que não admitem jamais tentativa. As contravenções penais não admitem tentativas. Os crimes habituais, ou seja, aqueles crimes que... os crimes continuados, não admitem também tentativas. Crimes culposos não admitem tentativas. Os crimes pré-dolosos, ou seja, início com dolo e a consequência a culpa, não admite tentativa, se bem que Cirino afirma que admite, por isso coloquei nos slides. Os crimes unissubsistentes, que não tem divisão, né, não tem, ele já se consuma antes mesmo de ter essa divisão do iter criminis. Os crimes omissivos próprios e os crimes de atentado, todos esses aí não admitem tentativa. O artigo 15 do Código Penal afirma o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Isso aí nós estamos trabalhando com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Mas qual a distinção da desistência voluntária e o arrependimento eficaz com a tentativa? Nesse caso, gente, a gente tem que ver um detalhezinho. Assim são rotulados a desistência voluntária e o arrependimento eficaz porque a consumação do crime ela não ocorre em razão da vontade do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper o processo executório ou delito, porque ele assim o quis. Já a tentativa, ela só não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários
e que estavam à sua disposição para a consumação. É compatível apenas para a compreensão com a tentativa imperfeita ou inacabada, compreendida como aquela em que não se esgotaram os meios de execução que o autor tinha ao seu alcance. Então, conforme a clássica fórmula de Frank, a desistência voluntária se caracteriza quando o responsável pela conduta diz a si próprio: posso prosseguir, mas não quero. Quero desistir do meu ato. Estaremos diante da tentativa, entretanto, se o raciocínio for outro. Quero prosseguir, mas não posso. Já no arrependimento eficaz, depois de já praticados todos os atos executórios suficientes à consumação do crime, o agente adota providências aptas a impedir a produção do resultado. Exemplo: depois de ministrar veneno à vítima que ingeriu ao beber o café preparado pelo agente, este lhe oferece o antídoto, impedindo a eficácia causal da conduta inicial. Já o arrependimento posterior, ele está no artigo 16 do Código Penal, que afirma o seguinte: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. É a causa pessoal e obrigatória de diminuição da pena que ocorre quando o autor de um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, voluntariamente e até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, restitui a coisa ou repara o dano provocado por sua conduta. A leitura do artigo 16 do Código Penal fornece os requisitos do arrependimento posterior. O primeiro, natureza do crime. O crime deve ser praticado sem violência ou grave ameaça. A violência contra a coisa não exclui o benefício. Em caso de violência culposa, é cabível o arrependimento posterior. Não houve violência na conduta, mas sim no resultado. É o que se dá, por exemplo, na lesão corporal culposa, o crime de ação penal pública condicionada em que a reparação do dano pode, inclusive, acarretar na renúncia ao direito de representação, se celebrada a composição civil. Já em relação ao segundo requisito, reparação do dano ou restituição da coisa, deve ser voluntária a restituição. Voluntária no sentido de ser realizada sem coação física ou moral. Pode-se dar, assim, em razão de orientação de familiares, do advogado, ou mesmo por receio de suportar rigorosa sanção penal, processo penal. O terceiro requisito é o limite temporal. A reparação do dano, restituição da coisa voluntária, pessoal e integral nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa deve ser efetuada até o recebimento pelo juiz da denúncia ou da queixa. É irrelevante destarte o momento do oferecimento da denúncia ou da queixa. A barreira temporal que viabiliza o benefício é o juízo de admissibilidade da petição inicial, ou seja, quando o juiz é o momento até o recebimento pelo juiz da queixa ou da denúncia. O crime possível está no artigo 17 do Código Penal e é o que se verifica quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, jamais ocorrerá a consumação do crime. O crime possível guarda afinidade com o instituto da tentativa. Em ambos, o agente inicia em seu plano interno a execução da conduta criminosa que não alcança a consumação. As diferenças, entretanto, são nítidas. Na tentativa, é possível atingir a consumação, pois os meios empregados pelo agente são idôneos e o objeto material contra o qual se dirige a conduta é um bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão. Há, portanto, exposição do bem a dano ou perigo. No crime possível, por sua vez, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios inviabiliza a produção do resultado, inexistindo situação de perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. Para exemplificar em relação ao crime possível, você não tem como condenar uma pessoa que, achando que o seu algoz estava vivo, atirou em seu corpo, atirou nos seus órgãos vitais. No entanto, meus queridos, quando foi realizada a perícia, ele já se encontrava morto há pelo menos 30 minutos. Isso é crime possível.
Porque nesse caso, ela é uma causa de exclusão de tipicidade, porque o fato praticado pelo agente, ele não se enquadra em nenhum tipo penal. Ele atirou num corpo que já estava morto. No entanto, ele não tinha dolo de vilipendiar o cadáver. O dolo dele era matar. Mas como é que se mata um corpo que já está morto? Então, estamos diante do crime impossível presente no artigo 17 do Código Penal. Vamos analisar o seguinte: não houve tentativa, não houve arrependimento eficaz, nem a desistência voluntária, e não houve o crime impossível, porque o arrependimento posterior, o crime já se consumou. Nesse caso, vamos estudar agora a quarta espécie do intercrimes, que é a terceira fase externa, que é a consumação. A consumação, de acordo com o Código Penal, quando se fazem presente todos os elementos da definição legal do delito, que estão presentes no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Em outras palavras, total subsunção da conduta do sujeito com modelo legal abstrato. Igualmente importante é definir a linha divisória da consumação. Esse momento é fundamental para determinar a quantidade da pena imposta, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva e o foro competente para o processamento e julgamento da infração penal. Ou seja, o momento consumativo varia conforme a natureza do crime. Os crimes materiais ou de resultado consumam-se com a ocorrência do resultado naturalístico. Os crimes de mera conduta consumam-se com a ação ou omissão prevista e punida na norma penal incriminadora. Os crimes formais, apesar da alusão ao resultado naturalístico no tipo penal, não exigem para fins de consumação que ele ocorra, de tal modo que, praticada a conduta prevista em lei, o delito já está consumado, que é o caso da extorsão. Os crimes permanentes têm a característica de a fase consumativa prolongar-se no tempo, que é o caso do sequestro, cárcere privado. Os crimes culposos, como crimes materiais, apenas estarão consumados com a ocorrência do resultado naturalístico. Já os crimes omissivos, os próprios, por serem infrações penais de mera conduta, baixa na atividade do agente, ou seja, deixar de fazer, já tem a consumação. Já os impróprios sempre são materiais ou de resultado, de modo que só estarão consumados se houver o resultado. Dá-se o exaurimento quando o agente, depois de consumar o delito e, portanto, encerrar o intercrimes, acabou o intercrimes, pratica nova conduta, provocando nova agressão ao bem jurídico penalmente tutelado. De regra, o exaurimento apenas influi na quantidade da pena, seja por estar previsto como causa especial de aumento, que é o caso do Código Penal, artigo 317, parágrafo 1º, que é o caso do crime de concussão, seja por figurar como circunstância judicial desfavorável, pois o juiz deve levar em conta, na dosagem da pena, as consequências do crime, quando for fazer a dosimetria da pena. Quero agradecer a todos, ficamos por aqui e até